que é diferente do Evangelho da Graça. Quando nós falamos do Evangelho do Reino, algumas vezes, quando há um conhecimento mais profundo, a gente sabe que o reino, quando fala sobre o reino de Deus, está falando com respeito ao povo judeu. Porque Jesus veio para isso. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim, consigo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim, que é no abrir e fechar de olhos, a última trombeta ela vai tocar, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Que é a mesma coisa, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos ressuscitarão, vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados em uma nova criatura. O nosso corpo será um corpo transformado. Porque não tem como você entrar no céu com o corpo que você tem. Então ele tem que ser transformado. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Se morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Logo em seguida, aqueles que estão vivos serão arrebatados. Significa, essa palavra arrebatado é arpazô. No hebraico, arpazô significa arrancar com força, tirar com força. Mas está registrado. Por que Paulo tinha? Igreja, você vai ser arrebatado. A igreja vai ser arrebatada. Está escrito. E toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. Hoje eu trouxe a minha Bíblia bem velhinha aqui, ó. Está toda escrita. Hoje eu não trouxe a minha nova não. Por quê? Porque essa palavra, essa Bíblia, ela é inspirada. Mas quando vieram outras traduções, fugiram da verdade. Por isso eu não gosto daquela Bíblia. Eu leio a Bíblia de vez em quando, mas não gosto dela. Porque ele traz uma tradução para os jovens, uma tradução, e acaba saindo fora da realidade algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Mas João Ferreira de Almeida, quando foi traduzido, ele procurou ser fiel ao original. Então cuidado com as Bíblias, não. É a tradução mais nova, mas muitas vezes a tradução ela sai fora daquilo que diz a palavra de Deus. Mas aqui ele diz, eu digo um mistério. Mas por que esse mistério? Porque foi o que Deus revelou a ele. Foi o que Deus revelou a Paulo. Paulo foi arrebatado ao céu. Ele foi para o céu. Ele viu coisas inefáveis. Ele viu os anjos. Ele viu o Senhor. Ele contemplou as coisas. Ele teve revelações do futuro, do que iria acontecer no futuro. O Senhor mostrou para ele. E depois de muito tempo, que quando ele teve a revelação, ele teve muita luta. Porque não era o tempo de falar, não era o tempo de revelar. Mas, quando chegou no tempo, então, aos poucos, Paulo então foi ministrando, assim como aos Tessalonicenses. Ele falou sobre o arrebatamento, assim como a igreja aos Coríntios, que ele fala sobre o arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Eu podia trazer aqui Mateus 24, mas Mateus 24, ele tem etapas, são 3
24. E eu tento explanar a palavra de Deus dentro de Mateus 24. Então eu divido ela em 3 partes. Porque é assim que se faz. Quando eu leio ela toda e tento então explanar todo o Mateus 24, quando eu tento explanar, se eu não tiver o conhecimento básico na palavra de Deus, eu acabo então muitas vezes errando. Então Paulo, falando aos Tessalonicenses, falando à igreja de Corinto, a mesma coisa. Só que em Tessalonicenses ele fala: olha, teremos arrebatar. Só que em Corinto nós vamos ser transformados. E o interessante é que as cartas, primeiro Paulo capítulo 15, ele fala sobre o homem natural e o homem espiritual. E quando falamos sobre coisas espirituais, o homem natural não entende, não compreende. Porque nós estamos falando sobre algo que vai acontecer, algo no futuro, mas é a realidade da igreja que tem que viver, porque Paulo diz: viva o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. Você tem que viver o dia de hoje, procurar se separar, se santificar ao Senhor, como se Cristo viesse amanhã. E isso Paulo falou há quase 10.000 anos atrás. Viva como se Cristo viesse amanhã. Ou seja, viva preparado.